tadinha, teve mais notícia do filhinho dela, que acabou que eu não tive muito ontem foi muito Ela corrido não para mim. falou mais, eu fiquei esperando ela né, se ela ia postar alguma coisa, não sei nem se ela chegou a ir trabalhar. Mas aí ela não falou mais nada também. É, vamos orar por ela, né, Amém. Pri. É. Hoje eu vou ver se eu mando uma mensagem para a doutora. Fala: "Doutora, você conseguiu entrar em contato com a menina? Como que foi?". Meio que dar uma de João sem braço, né. É, Quem que sabe. às vezes também esquece. E hoje tem célula, né, hoje você vai ver ela. Ah, é. Tomara que ela venha. Eu É, vou botar lá na célula hoje, uma ela palavrinha. estava até preocupada, porque disse que erraram o dia lá no grupo, Quem? que a Bia, acho que É. botaram que ia ser na terça, né, aí ela falou: "Não, ela já estava até preocupada, que ela falou assim: "Minha folga é só amanhã". Aí a Não, erraram o dia, a Sil tá viajando, ela foi botada, viajou, e eu nem percebi, porque eu já estava trabalhando, depois que eu vi o pessoal corrigindo, é, né. mas Então tá bom, vamos tá é, bom. amém. O meu também foi trabalhei bastante e graças a Deus, vencemos um dia. E agora mesmo de manhã eu demorei um pouquinho, que eu estou evangelizando uma vizinha minha, e ela está muito deprimida, e ela ficou de me mandar mensagem, mandou. Tu acredita que ela mandou agora de manhã? Não, tá ótimo, não tem Tadinha. problema É, não. aí eu estava conversando um pouquinho com ela. O nome dela é até Rose. Me ajuda em oração por ela, Pri, para o Senhor alcançar ela. Ela ficou de vir na célula. Ela falou que se ela não vier na célula, ela vai na oração. Ah, então tá bom. Tá? Ela tem a história da vidinha dela. Ela acabou de perder o cachorrinho dela, que ela é muito apegada aos bichinhos dela. E o filho dela se separou. E não deixa ela, a nora, não está deixando ela ter acesso com a neta dela. E ela é apaixonada pela neta. Ela está sofrendo muito. É muito difícil esses relacionamentos, né. É, e ele era casado com ela já há bastante tempo. Ele é um vizinho que tem até um casarão aqui perto da minha casa, e a gente escutava a esposa dele chorando, gritando, ele batia nela, tadinha. Aí ela saiu desse relacionamento abusivo de muitos anos, e agora ela tá com outra pessoa, né, a Rose me falou agora, aí ela tá castigando, né, meio que aquela dor que ela passou, ela tá ferindo, né. Pessoas feridas. É, ou não, né, ô Bia, tá com medo de eu já vi muito isso, às vezes ela tá com Hum. medo dele refletir a raiva da separação na criança, né. Pode ser. Não, mas aí é na casa da avó, ele não tem acesso, que a avó é vizinha e ele não tá morando mais aqui, mas ela pode achar que ele vai ter contato. Ela pode ter esse medo de: "Ah, vou mandar pra lá, é mãe dele, aí ele vai visitar, minha filha tá lá". É. Tem muito disso também, às vezes o medo da criança sofrer, né. Uhum. Mas É, o que tu quer? é. 6h20. Tchau, vai com Deus, vai. Oi. Ei, tudo bem, lindão? Vai com Deus, um dia abençoado, viu? Tá. Escovou o dente? Escovou o dente? É, não escovou, né. Só Jesus, cara. Não muda o endereço, só muda o endereço, né, Pri? Só muda a caixa postal só. É. O meu cachorro tá aqui, tu gosta de cachorro? Eu gosto. Deixa eu mostrar ele, quer ver? Como é que eu faço? Ah, tá. Bob, Ah, olha só a então, olha. dela. Bob, oi neném, oi neném. Não é pequenininho não, viu, Priscila? É Mas é um muito bebezão. ai, tá Ele vendo. fica aqui do meu lado o tempo inteiro, ele vai lá fora, volta, me cheira, é um fofo. Vamos orar, amém? Tá bom. Jesus, nós, Senhor, queremos te agradecer por mais um dia, te agradecer, Deus, porque o Senhor é aquele que dirige os nossos passos, guarda, Senhor, os nossos caminhos, e nós queremos render graças ao Senhor por isso, reconhecer, Deus, que o Senhor é bom, o Senhor é que nos livra do mal. E Deus, nós queremos te agradecer essa manhã por isso. Muitas das vezes
não podemos perceber e ver os livramentos, mas sabemos que o Senhor está trabalhando em prós as nossas vidas, como diz, Senhor, a tua palavra. E nós temos o coração grato por isso, Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus, o Senhor se revelou para nós, o Senhor nos salvou. E nós queremos te dizer muito obrigada, Senhor. Muito obrigada porque a salvação chegou para nossa casa. Isso para a gente, Senhor, é um motivo de alegria. Meu muito obrigada, Senhor. Deus, agora, Senhor, que vamos ler a tua palavra, fala conosco. Traz o segredo, ilumina a nossa mente, que ela fique, Senhor, gravada, Senhor, no nossa mente, no nosso coração, para que, se algum dia a gente precisar dessa palavra, que teu Espírito tenha oportunidade de trazer a revelação. Por isso que nós precisamos aprender do Senhor, para que no momento difícil possamos colocar aquilo que está, Senhor, dentro da gente, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a viver, não só a ler, mas viver intensamente a tua palavra. Senhor, eu oro por uma unção de amor pela tua palavra. Eu oro, Deus, por unção de amor pelas nossas famílias, pela nossa igreja. Que possamos, Senhor, ter um dia de reflexão sobre o amor, sobre fazer com excelência para o Senhor. Deus, em nome de Jesus, nos ajuda nisso. Senhor, nós, como igreja, queremos interceder pela vida da Bia. Senhor, a Bia se converteu agora e ela está passando tantos momentos difíceis e nós te pedimos, Senhor, vai no socorro da Bia agora. Senhor, vai com teu espírito no espírito dela. Ó Deus, traz a paz que excede a todo entendimento. Ó Deus, traz clareza para ela, Deus, da tua vontade. Senhor, em nome de Jesus, se o inimigo está se aproveitando dessa situação para tirar paz, trazer perturbação, nós te repreendemos, nós anulamos toda ação sua, nós decretamos falência e nós pedimos, Espírito de Deus, toca nela, traz a realidade do céu. Senhor, traz na memória da Bia tudo que o Senhor já fez por ela e o que o Senhor tem para fazer. Oh Deus, não deixa a Bia se perder nos pensamentos. Oh Deus, em nome de Jesus, bloqueia todo pensamento contrário à tua vontade. Oh Deus, que a paz do Senhor venha sobre ela de uma maneira sobrenatural, que hoje ela venha sentir o mover do teu espírito, Senhor. Oh Deus, a tua palavra diz o que ligarmos na terra será ligado no céu. E nós te pedimos isso no nome de Jesus. E nós te pedimos, Senhor, que o Senhor abra uma porta de emprego como a Pri orou ontem. Senhor, em nome de Jesus. Se não for a Flávia, se não é tempo, Deus sinaliza uma pessoa, mas acelera, Deus, por favor, essa porta de emprego para ela, porque tem sido pesado para ela, Senhor. Mas Deus, nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. E a Bia te ama. Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos, abra uma porta, sopra, Deus, um milagre na vida da Bia. Toma o filho dela que passou esse problema na visão, toca, traz cura, traz refrigério, traz a tua paz e traz salvação para essa casa. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Quer começar a ler, Pri? Aí tu lê até um pouquinho, depois eu leio. Tá. Capítulo 26, né? Isso. A seguir, Agripa dirigiu-se a Paulo e disse: E é permitido que você use as palavras em sua defesa. Então Paulo, estendendo a mão, passou a defender-se nestes termos: Tenho-me por feliz, ó rei Agripa, pelo privilégio de hoje, na tua presença, poder produzir a minha defesa. De nada, a minha defesa de todas as acusações feitas contra mim pelos judeus. Normalmente, porque és versado em todos os costumes e questão que há entre os judeus. Por isso, eu te peço,
que me ouças com paciência. Quanto à minha vida, desde a mocidade, como decorreu desde o princípio entre o meu povo e em Jerusalém, todos os judeus conhecem, pois, na verdade, eu era conhecido deles desde o princípio, e assim o quiseram testemunhar, porque vivi. Fariseu como a seita mais severa da nossa religião. E agora estou sendo julgado por causa da esperança da promessa que por Deus foi feita a nossos pais, ao qual as nossas 12 tribos, servindo a Deus fervorosamente de noite e de dia, almejam alcançar. E, a, e no tocante a esta esperança, ó Rei, que eu sou acusado pelos judeus, porque se julga incrível entre vós que Deus ressuscite dos mortos. Na verdade, a mim me parecia que muitas coisas devia em praticar contra o nome de Jesus, o Nazareno. E assim procedi em Jerusalém, havendo eu recebido autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos na prisão, e contra estes dava o meu voto, quando os matavam. Muitas vezes os castiguei por toda a sinagoga, obrigando-os até mesmo blasfemar. E, demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas, os perseguia. Com com este intuito, parti para Damasco, levando autorização dos principais sacerdotes e por eles comissionado. Ao meio-dia, orei, ó rei, indo eu a caminho afora, vi uma luz no céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e e dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me perseguistes? Dura coisa recalcitares contra os arguilhões. Então perguntei: Quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e firma-te sobre os teus pés, por isso te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que vos vistes, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios, para os quais eu te envio, para lhes abrires os olhos e converteres das trevas para a luz, e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela minha fé. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém por toda a região da Judéia, para os gentios que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Por causa disto,
alguns judeus me prenderam, estando eu no templo, e tentaram me matar. Mas, alcançando o socorro de Deus, permaneço até o dia de hoje, dando testemunho, tanto a pequenos como grandes, nada dizendo, senão os que os profetas e Moisés disseram de haver que ia acontecer. Isto é, que Cristo devia padecer, e sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria a luz ao povo e aos gentios. Dizendo ele essas coisas tchau, em sua defesa, Festo o interrompeu em alta voz. Estás louco, Paulo? Há muitas letras te fazem delirar. Porém, Paulo respondeu: Não estou louco, ó excelentíssimo Festo. Pelo contrário, digo palavras de verdade e de bom senso, porque tudo isso é conhecido do rei, a quem me dirijo, é, franqueza, a quem me dirijo com franqueza, pois estou persuadido de que nenhuma dessas coisas lhe é oculta. Portanto, nada se passou em algum lugar escondido. Acreditas, ó rei Agripa, nos profetas? Bem sei que acreditas. Então o rei Agripa se dirigiu a Paulo e disse: Por pouco não me persuades e me fazei cristão. Paulo respondeu: Assim Deus permitisse que, por pouco ou por muito, não apenas tu, ó rei, porém todos os que hoje me ouvem, se tornem tais qual eu sou, exceto esta cadeias. A essa altura levantou-se o rei também, o governador e Berenice, bem como os que estavam assentados com eles, e havendo-se retirado, falavam uns com os outros, dizendo: Este homem nada tem feito passível de morte ou de prisão. Então Agripa se dirigiu a Festo e disse: Este homem bem podia ser solto, se não tivesse apelado contra César, para César. Amém. Uhum. Aqui ele faz algumas reflexões, a Bíblia, eu vou ler um pouquinho para gente, tá? Tá bom. 26:18, quer ir lá para acompanhar? Pode Que é ir. onde ele Já fala, consegui. para lhe abrirem os olhos das trevas para converter-se à luz e do poder de Satanás a Deus, a fim de Aham. que recebam a remissão dos pecados, né? Hum, Tu vê, como eles eram religiosos, eles estavam debaixo do domínio de Satanás. A Bíblia diz Sim. isso. Eles precisavam se converter para ir para Deus. Aí fala assim, a comissão divina de Paulo. Este versículo é uma declaração típica feita pelo Senhor Jesus daquilo que ele quer realizar através da pregação do evangelho aos perdidos. Abrires os olhos. Satanás cegou a mente dos perdidos para não verem a realidade da sua condição de perdidos que perecem, nem a verdade do Evangelho. Somente pregando a Cristo Jesus, no poder do Espírito Santo, seu entendimento será aberto. Os converteres do poder de Satanás a Deus. Satanás é o governante desse mundo. E todos que não têm Cristo estão sujeitos ao controle de Satanás, escravizados pelo seu poder. O espírito de Satanás age em todos os pecadores, ou seja, nos filhos da desobediência. A proclamação do evangelho no poder do espírito libertará homens e mulheres do poder de Satanás e colocará no reino de Cristo, a fim de que recebam a remissão dos pecados.
O perdão de Deus vem mediante a fé em Cristo, firmado nos méritos da sua morte sacrificial na cruz. Santificados pela fé em mim, aquele que é perdoador, liberto do domínio do pecado e de Satanás, é batizado no Espírito Santo. Esta está separado do mundo e agora vive para Deus, na comunhão com todos os demais, salvos pela fé em Jesus Cristo. Não fui desobediente. Em 26:19, ele diz que ele não foi desobediente. Paulo se converteu a Cristo na sua viagem a Damasco. A partir daquele momento, passou a ter Jesus como seu Salvador. Dedicou a sua vida a obedecer-lhe. Agora, 26:20, ele faz um ressalto também. É onde ele fala, fazendo obras dignas de arrependimento. Paulo não pregava conforme fazem alguns, afirmando que a salvação consiste em apenas confiar em Cristo e na sua morte expiatória. O apóstolo declara que ninguém será salvo em Cristo a não ser que arrependesse e se convertesse a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. Amém? Amém. Ele era mais incisivo, né? Ele Uhum. pregava com mais ousadia e por isso ele foi mais desafiado, né, Priscila? Por É. ele apontar, pedir arrependimento dos pecados, ele confrontava, né? Aham. E que bênção, né? E você vê, Deus, do dia que ele teve um encontro com o Senhor, ele vivia isso intensamente. Vários sermões dele, ele falava da conversão dele, né? O que aconteceu, como Cristo apareceu para ele, que ele perseguia a igreja e foi transformado, né? Exatamente. Isso é uma bênção para a gente. É sempre a gente trazer à memória o que o Senhor fez, né? Sim. Quando a gente estiver fraco, a gente orar, Senhor, traz à memória aquilo que você já fez. Para glória de Deus, hoje nós temos uma igreja, Priscila, que uns irmãos, uns ajudam o outro, mas isso não foi a minha realidade quando eu me converti. Eu tinha pessoas, mas naquela época não tinha WhatsApp, a gente não tinha telefone, a gente não tinha o acesso que a gente tem hoje. Cada um vivia mais isolado. Então era fácil, mas você se perder se você não tivesse uma vida de intimidade com Deus. Aí era sozinha mesmo, É. enfrentando e vencendo. E graças a Deus, né, o Senhor abençoou. Hoje eu tô aqui. Graças a Deus eu não me desviei. Mas o desejo do meu coração sempre foi quando eu me converti, não me desviar. Eu tinha muito medo de me desviar da presença do Senhor. E eu entendia também, Priscila, que Deus ele me deu o Beto, foram vários processos que o Senhor foi direcionando, né, na minha vida com ele, e teve momentos difíceis, né, que o casamento não é fácil, o casamento é É. difícil. E teve momentos assim na minha vida que eu pensei em desistir, de verdade. Eu falei, ah, Senhor, eu estou muito desanimada, não é o que eu pedi, não é o que eu quero, e eu não vejo assim. Eu creio pela fé, mas pelos olhos humanos é quase impossível. E Uhum. o Espírito Santo, ele é bom, sabe? Ele é bom em todo o tempo. O Senhor, ele vinha com uma, assim, mudando o meu pensamento. E eu acredito que isso são as orações dos irmãos e o depósito que a gente faz no Senhor. Tem muito poder quando a gente se sente assim, que a gente acha que tá tá buscando a Deus e ali não faz sentido nenhum. Mas num momento que tu tá fraco lá, vem uma unção sobre você. Parece que a gente deposita, né? Isso é muito poderoso. O que a gente está fazendo agora parece que às vezes não tem sentido, né? Ah, ler, acordar cedo, mas isso é muito poderoso, não só para o nosso dia de hoje, mas para o porvir, né? Isso Porque a aí. gente vai estar cheio do Senhor, cheia da armadura do Senhor, cheio do óleo do Senhor, né? É, é porque, eu, assim, eu tenho se me sentido muito bem justamente por isso, porque você já começa o dia, mesmo que seja muito cedo, você já começa o dia, né, glorificando, falando com Deus, porque muitas das vezes a gente faz o quê? A gente fala assim: "Ah, vou fazer o meu devocional hoje". E aí você levanta, começa a fazer as coisas, começa a mexer no celular e faz uma coisa aqui, faz uma coisa ali, e quando vê, o dia acabou e você não orou. Você não Sim, leu a palavra, e isso tem sido muito importante para mim, sabe.
porque Uhum, muitas das vezes eu me senti desanimada. Até mesmo com a uhum, gente estudando, assim, eu falo assim: "Ah, eu não vou levantar cedo amanhã não, vou deixar". uhum. Só que, né, é uma coisa que a gente tem que fazer, é uma coisa que a gente a gente também não é só pela questão da fé, tem muita questão da disciplina também, né. É a Uhum. disciplina que nos faz ter mais fé, que estar mais próximo de Deus, porque a fé só ela não basta. Só ter fé não basta, né, você tem que ter disciplina também. Sim, e Deus honra isso, né, Priscila? É, Deus Deus honra isso. honra Como muito que isso. Deus vai te confiar alguma coisa se você não consegue nem ler a palavra, se dedicar um pouquinho ao Senhor, né? É, Como que o Senhor vai dar pra gente, as coisas que o Senhor tem para dar pra gente? Isso exatamente. Deus vai poder confiar na gente, É, né, que Ele vai olhar e vai ver que a gente tem não capacidade, porque Ele que capacita, mas a gente tem a responsabilidade do nome dEle. exatamente. Eu até ontem a gente falou sobre o catolicismo, e engraçado, eu era uma pessoa muito disciplinada no catolicismo, tá. Eu era muito assim, eu ia na igreja todos os domingos, quando eu era escalada para ser coroinha durante a semana, mesmo já às vezes eu era escalada para ir no culto, para ir na missa, de 5 horas da manhã. Eu era escalada, eu ia para a missa de Que 5 horas da bonitinho. manhã e depois eu ia na missa, que era a missa que eu gostava de ir, que era das 10, né, porque tinha o pessoal Uhum. da minha idade, eu ia na missa das 10 depois de novo. Eu era muito disciplinada, eu pegava o terço, eu rezava, eu fazia todas as rezas direitinho, eu era muito disciplinada, Fabi. Eu era uma pessoa muito disciplinada na religião. Que bênção que você e como que foi isso, que a tua mentalidade foi transformada? Qual foi a chave que Deus virou dentro de você, que você viu que não fazia sentido? Então, eu sempre fui uma católica como eu te falei, muito fervorosa, muito disciplinada. Eu sempre rezava muito para Maria, e rezava muito o Pai Nosso. Eu era uma pessoa muito certinha na igreja. Porém, por causa dos meus problemas espirituais e por causa da situação que eu vivia, eu não tinha eu não sentia Deus, simplesmente eu não sentia. Eu era uma pessoa disciplinada, mas eu não sentia Deus. Eu falava com Deus, eu pedia para Deus me livrar daquilo que eu estava vivendo, e eu não via resposta naquilo, né. Aí uma Uhum. vez uma amiga minha que ela estudou comigo desde a quinta série, quando eu engravidei do Felipe, e aí ela começou a falar comigo, né, ela falava comigo: "Não, vamos na igreja, passa lá, fala lá". E eu não gostava muito do evangélico, né. Então eu falava: "Ah não, Mayara, não vou não, que não sei o quê". Até que um dia, eu estava muito assim, muito atribulada, muito cansada, eu estava me sentindo muito pesada, sabe, triste, e era um domingo, e ela falou para mim: "Vamos na igreja, né, tenta se aliviar na igreja". E aí eu fui na igreja com ela. Quando eu fui na igreja com ela, eu senti a diferença da religião. Eu sei, sabe, era uma igreja pentecostal, e eu senti aquele amor, eu senti aquele calor, sabe, eu senti Deus me tocar ali. E aí eu falei assim: "Gente, não é possível, né". Eu ainda bati o pé muito tempo ainda. Continuei Sim. indo na igreja católica, e aí eu comecei a ir na católica e na evangélica. Ah, que Porque bonitinho. uma eu era disciplinada, a outra eu sentia, né, a presença de Deus. Porque a igreja católica, ela é boa, mas ela é muito fria. Hoje eu entendo que o catolicismo, ele é mais essa questão de disciplina. Não, ó, tem que ir na igreja, tem que rezar Ave Maria, tem que rezar Pai Nosso, tá precisando de alguma coisa, reza para algum santo, e Uhum. eles têm uma disciplina muito boa. Eu acho que o catolicismo, ele vai mais pela disciplina
do que pela Uhum. oração com Deus. E aí eu Uhum. fiquei batendo muito nisso, porque o catolicismo é aquele negócio, era um panfletinho, né, É. você chegava lá, era sempre, o padre botava lá as coisas que tinha que rezar, para quem tinha que rezar, e aí vinha lá escrito sermão. Aí o sermão, ele sempre pegava, ou era uma carta de Paulo, ou era a carta de Paulo aos Coríntios, ou era João, ou era Uhum. Mateus. Eles dificilmente eles iam pro Velho Testamento. Muito Uhum. raro eles pregar o Velho Testamento. Apocalipse, então, nunca vi a igreja pregar. A Igreja Católica, eu nunca vi a Igreja Católica pregar o Apocalipse. Então, assim, e você fazia só aquilo. Você nem levava a Bíblia para a igreja, você recebia o panfleto do padre lá. E isso traz esse. Fica frio, sabe? Tipo Hum. assim, vai lá, faz a tua obrigação e vai para casa. É Então, religiosidade, né, É, Priscila? é muita religiosidade. A Uhum. diferença da Igreja Católica para a evangélica é que na Igreja Evangélica certa, a igreja que segue os princípios de Deus e que realmente o pastor não está ali para ganhar dinheiro, a Igreja Evangélica ela tem o avivamento. A Aleluia. Igreja Católica ela tem a religiosidade. Uhum. Sabe, eu até falo muito isso, gente, se os cristãos que saem da igreja católica tivessem a mesma disciplina que eles têm na igreja evangélica, gente, ia ser fenomenal, É. ia ser fenomenal. Mas tem Porque muita gente dentro da nossa igreja, não digo a nossa igreja local, igreja uhum, evangélica, que são religiosos também, Priscila, que não é, vivem uma vida com o Senhor. Porque, na realidade, eu vou te falar de verdade, o que não é a religião em si que faz a diferença, é Jesus. Porque eu conheço pessoas que estavam dentro da igreja católica que buscou o Senhor e viu que não fazia sentido continuar ali. Você teve teu testemunho, você se sentia fria. Tem pessoas que. Eu tenho uma família que eu ganhei para Jesus, ela era muito católica, e ela caiu bateu de frente em questão das imagens. Lembra que eu te contei? sim. Que ela falou que ela começou a se sentir incomodada. E quando ela foi conversar com o padre falou assim: ah, isso é realmente é errado, só que a gente acaba não falando, porque senão isso já vem de Roma. Aí ela ficou muito chateada. Ela falou: então vocês deixam todo mundo se enganar por causa de uma tradição? Quer dizer, eles não têm autoridade nem para falar de uma coisa que está errado. Né? Sim, Não confronta, não confronta. Mas eu também com isso, cada um. Eu tenho um rapaz aqui que pintou a minha casa e ele bebia, ele traía a mulher dele, tal, tal. Ele teve um encontro com Jesus dentro da igreja católica. Tem coisas que a gente não consegue botar o Senhor na nossa caixinha. Ele teve uma vida transformada. Hoje ele trabalha com os encontros, não serve imagem, e está vivendo a vida dele lá. Pode ser que um dia ele seja, né, alguém fale de Jesus, mas talvez não, talvez porque o Senhor ele olha o coração, né? É sim. óbvio que mesmo a pessoa dentro do catolicismo, a gente vai falar com ela para ir para a nossa igreja, porque a gente sabe que, né, a gente não adora imagem, aquela coisa toda, a gente tem, mas tem pessoas dentro ali que estão sendo salvas, né? Eu não desacredito nisso, tanto que eu acredito no quê? Que quando tiver o arrebatamento, não vai existir, o fulano é da católica, o fulano é da Sim, Umbanda, porque eu acredito até gente que está dentro da Umbanda que acredita em Deus e que tem muito mais fé do que gente que está fora. Ele está é. fazendo errado? Está fazendo errado, mas é uma pessoa temente a Deus. É uma É. pessoa que ela coloca Deus em primeiro lugar. E isso é Uhum. importante para Deus. Isso que as pessoas têm que entender, sabe? Ela pode estar errando pela forma que ela está buscando Deus, mas ela tem Deus no coração. Eu conheço uma umbandista, gente, eu vejo o amor de Deus na vida dela, eu vejo a mão de Deus na vida dela, e ela é umbandista, mas ela é uma umbandista que ela é mais temente do que muito evangélico que eu conheço.
Sim, mas aí cai em contradição, Pri, a questão de que Jesus ele é o caminho, a verdade e a vida. Eles não O um acreditam em Jesus. é, o um a gente não é salvo pelas nossas obras, né, a palavra de Deus diz: "A gente é salvo somente por Jesus". Se ela reconhece Jesus como, único e suficiente salvador dela, ela é salva. Mas dentro da Umbanda, eu não creio que eles vão trazer essa realidade de Jesus para ela, porque os demônios eles não permitem que fala nem o nome de Jesus. Sim, eles não permitem. Dentro da Ela Umbanda. ela Mas não tem entendido. a graça e a misericórdia do Senhor é algo que a gente não consegue discernir. Eu tive esse final de semana aquela experiência que eu te falei com você da minha prima. A minha prima maltratou a minha tia, negligenciou ela, fez tudo. O Senhor ainda ela abriu um centro de macumba dentro da casa dela e o Senhor falou comigo para eu falar com ela que ele era o único caminho. Que Deus, e ainda falei: "Jesus, se o senhor está falando comigo, eu vou falar com ela". Eu obedeci. Ainda falei: "Senhor, confirma essa palavra pelo pastor Hélio". O pastor Hélio falou a mesma palavra. Então Jesus estava falando com ela. A graça e a misericórdia do Senhor vai além do nosso entendimento, porque o amor dele é muito poderoso. Sim, Mas que é necessário Jesus é. O que a gente tem que falar, o que tu fala para essa amiga, só fala com ela. Você não precisa mudar de religião não, amiga, mas você só precisa reconhecer Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida. É o que eu falo com as crianças, né? Às vezes eu faço apelo, porque Jesus, ele é o caminho, não só o caminho, ele é o único caminho, e né. A gente não vai ver o Senhor se a gente não confessar. Você lembra do ladrão da cruz? Ele não vivia uma vida religiosa nem nada, mas ele falou: "Senhor, lembra de mim quando chegares no paraíso", porque ele desejou o Senhor, né. Ali ele foi salvo. Aí o Senhor falou: "Ainda hoje estarás comigo no paraíso", por quê? Ali era Jesus. uhum, Porque quando veio o pecado do mundo, a gente entregou a nossa vida na mão do diabo, né. Tanto é que quando Jesus foi tentado, o diabo chega perto dele e fala assim: "Se prostrares, me adorares, te darei tudo isso". Porque quando Adão e Eva eles pecaram, eles entregaram o reino para o diabo, então pertencia a ele por direito. E a Bíblia diz que quando Jesus morreu, ele foi ao inferno e pegou da chave da mão do diabo a chave da morte, porque ele tinha acesso. Então, a gente só consegue ter acesso através de Jesus. Somente, não é religiosidade, é o que eu falo com as pessoas, eu não estou pregando para você ser crente, estou pregando para você aceitar Jesus. Porque quem liberta é ele. E depois que a pessoa aceita Jesus, a Bíblia diz que ela é transportada. Tu vê que o Paulo falou de sair do império de Satanás e para a fortaleza de Deus? Porque espiritualmente, tu sai de um nível e cai para outro. Agora, aí Jesus vai fazendo a obra. sim, No momento que ela. Por isso que eu procuro, se eu ver uma pessoa endemoniada, eu não fico tentando expulsar demônio dela antes dela aceitar Jesus. Porque não vai adiantar, tu vai ficar expulsando, a casa está vazia, né, a casa ali está vazia, não tem o Espírito de Deus, porque a Bíblia diz que quando a gente aceita, o Espírito vem e habita em nós. É muito poderoso isso. Eu já vi, Priscila, de eu falar para a pessoa aceitar Jesus, o demônio pegar ela por 2 vezes, ela não conseguir confessar Jesus. Trava a boca da pessoa. Porque ele sabe o poder que tem de confessar Jesus. Tanto é que quando eu fui naquele centro espírita, o que que ele queria fazer? Me fazer confessar ele como meu guia, que aí ele ia vir, eu ia dar legalidade dele na minha vida. A mesma coisa é Jesus. Ele não arromba, mas a partir do momento que tu confessa ele, é muito poderoso. E exatamente. esse é o nosso alvo. Trazer pessoas para Jesus. É óbvio que a igreja é uma consequência. A gente chama para a igreja para ali a pessoa ter um encontro com Jesus e o Senhor vai Sim, transformando, que é lindo e poderoso. Mas o caminho é Jesus e é muito lindo quando Jesus entra e começa a fazer. Ele faz de algo poderoso. Muito lindo, né? É essa questão que eu queria te falar. Que às vezes a gente fica assim. Eu tive muito questionamento também com essa minha patroa, ela era muito boa, e ela estava dentro do catolicismo, se o senhor não me fala na palavra que eu, o Senhor, não divido a minha glória com imagem de escultura, eu não ia discernir, porque eu nem sabia que isso estava escrito na Bíblia.
mas É, o Senhor trouxe a revelação, né, porque Deus ele é bom, e a palavra de Deus diz que o Senhor não se deixa escarnecer, o Senhor não se deixa enganar, que o Espírito de Deus ele traz a revelação. Eu já escutei, Pri, que pessoas, lá do islamismo, lá longe, tá tendo sonho com Jesus e Jesus tem aparecido para eles se converterem. Tu vê sim, tão grande amor. Por quê? A gente não sabe, é o coração que você falou. A pessoa tem um coração bom. Aí, o que que a Bíblia diz? Que não foi nós que o escolhemos, ele que nos escolheu. Aí o Senhor vai e resgata. Ele tem os meios dele. Tem gente que vai viver igual uma amiga minha fala, graças a Deus, a gente tem o privilégio de viver com o Senhor. Viver a plenitude de Deus. Muitos não têm. Vivem só um pouquinho com o Senhor e o Senhor leva para a eternidade. Mas hoje a gente tem o privilégio de conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor e viver em comunhão com os irmãos. é. Olha só. E é engraçado, né, porque, eu rezava muito Ave Maria e tal, mas sempre eu desde pequenininha, sempre quando eu ia, né, orar ou pedir ou clamar alguma coisa, eu nunca falava o nome de Maria. Eu falava assim: Ah, "Deus me ajuda". Eu pedia para Deus, eu desde pequenininha, eu pedia para Deus, e eu era uma pessoa que eu era uma católica, eu era direitinha, tudo certinho, mas eu não gostava de imagem. Eu tinha até os santinhos de papel, tudo, porém imagem não. Imagem eu ah, nunca segui, eu que nunca segui benção. imagem, nunca gostei, eu tinha medo das imagens, entendeu? As imagens elas me traziam uma coisa muito ruim, então eu Porque não você tinha. discerne o mundo espiritual. E eu tinha pavor, nossa, eu tenho quando eu entro, assim, na casa de um paciente e ele é católico, menina, eu falo assim: "Jesus, misericórdia, Senhor, esses boneco aí", porque eu falava boneco, né, "esses boneco tudo aí me zoiando, tira esses boneco", eu nem olho. Essa paciente minha mesmo, ela tem um santuáriozinho só num pedaço da casa. E ali tem São Pedro, Santo Antônio, tem Maria e Maria, Aparecida, né. Aí eu fico olhando assim, aí eu devagarinho eu fui arrancando santo por santo. Uhum. Tem 2 santos lá ainda, eu ainda vou tirar aqueles 2 santos de lá ainda, e Mas vou ela se guardar. autoriza tu tirar? Não sabe, ela tem Alzheimer, Ah, tá. tem E a Alzheimer. família não percebe, não? Eu falo assim: "Ai, não, vamos tirar esse santaiada daí, pra que isso parece coisa de macumba, vamos embora". Aí, de vez em quando, eu falo que a filha dela entende, que a filha dela, menina, eu não sei o que que aquela mulher ainda é. Eu conheço ela há muitos anos, mas eu não sei o que ela é. Tipo assim, ela tem o catolicismo que veio da mãe e tal, mas, acredita muito no evangelismo, que não sei o quê. Ela é, tipo assim, tá perdida no mundo, né. Aí eu Mas sempre Jesus vai falo com encontrar ela: ela. "Importante é você aceitar Jesus e confiar em Deus". Aí ela Uhum. fica lá, ela fala: "Não, eu vou", ela vai pra onde convidam ela. Então eu virei pra ela e falei assim: "Tem muito santo aí, vamos tirar essa santaiada daí. Junta poeira, isso aí só serve pra juntar poeira e dar alergia na sua mãe, que fica do lado da cama dela, né". Eu falei: "Só serve pra juntar poeira e não vai proteger ela de nada". Aí aos poucos eu tô tirando, ainda falta Santo Antônio e Maria pra sair dali. Ah, Amém. Que a unção de Deus esteja sobre a eu tua vida. acredito que a Maria eu não vou conseguir tirar não. Nossa senhora, É, é, que aí eu acho que ela vai reclamar, mas a Santo Antônio eu ainda consigo tirar. é. Aí tu pode usar a palavra também para ela, Priscila. Fala: "Olha, eu sei que você ela acredita na Bíblia? Acredita? Então fala, abre aquele versículo que o Senhor não divide a imagem dele com imagem de escultura e deixa o Espírito fazer, porque quem faz a obra, quem convence o homem do pecado é o Senhor. Traz a luz para ela da palavra. E eu vou te falar, vai ser difícil até tu conseguir, porque o inimigo ele vai tentar te calar de alguma forma para tu não É. conseguir trazer clareza para ela. E vamos orar. No dia que você estiver disposta, tu falar com ela da palavra, tu me manda mensagem que eu já vou estar intercedendo para ela, para que a escama caia É, e ela vai. pra tu ver como é que ela é, né, tanto que eu falo assim: "Ah, hoje eu vou na igreja e tal", aí ela não esquece de orar por mim.
Aí eu falo: "Pode deixar, vou deixar de orar por vocês não". Vamos convidar ela para uma célula. É, ela o ruim é que ela mora lá em Itaipava, eu não sei se tem célula por lá da nossa. Ah, mas a gente pega ela, a gente pega ela. Eu Mas vou ficar ela no junto. então, ela tem um problema nas pernas de Hã. atrofia, então, assim, ela não gosta de sair muito, justamente por isso. Ah, Ela então teria que ser na nossa igreja, Priya. é, Levar ela chama ela para um café. vou chamar ela, que É, ela você tem ela todo primeiro domingo do mês tem café. Vamos fazer um propósito de oração para você chamar ela e ela aceitar num domingo? Domingo tá. que vem, sem ser esse domingo agora, porque domingo está muito em cima, ela não deve aceitar, né. Não. E A ela tá gente tem muito gripada também, não é nem bom levar ela pra igreja agora não. é. Então vamos no próximo domingo, ela trabalha aos domingos? Não, ela não trabalha não. Ah, então. Eu vou ver como é que eu vou fazer com ela, que ela é muito Eu vou resistente. contigo buscar ela, se você É, precisar. ela é muito resistente. A Itaipava não, na verdade ela mora Então, em Bom Sucesso, né. Ela: "Ai, é mas muito fala com ela, longe". não tem não, fala: "Não, não, vamos de carro, não vê distância não, não se preocupa com isso não". Fala: "A gente vai te pegar, a gente quer tomar um café com você na igreja para você conhecer um pouquinho o ambiente da nossa família em Jesus". Vou fazer esse convite pra ela. Faz esse convite, eu vou contigo e busco ela, Tá, tá? Então vamos orar. Quer vamos. orar? Não, vou deixar tu orar. Amanhã tu ora às 2, hein? Tô brincando, fica à vontade, Priya, Tá, a casa é do Senhor. amém. Jesus, nós queremos, Senhor, te agradecer por esse momento tão precioso, aonde a gente lê a tua palavra, aprende do Senhor. Deus, a gente conversa. Senhor, que coisa boa. Como a Priscila fala, como é bom iniciar o nosso dia com o Senhor. Não só é por obediência, por temor ao teu nome, é por honra. Ah, Senhor, muito obrigada, porque a gente tem conseguido ser constante. Muito obrigada. E Deus toma a Bia. A Bia tem ficado cansada, não tem conseguido caminhar com a gente. Que o Senhor possa dar estratégia também para ela. Jesus, ajuda ela, transforma essa situação dela. Nós te pedimos, abre a porta para ela hoje, Senhor. Tu és poderoso. Um dia, Senhor, eu saí e o meu pai falou que queria ver quanto tempo eu ficaria desempregado. E eu falei: o Deus que eu creio é poderoso para abrir uma porta de emprego hoje para mim. E o Senhor abriu naquele dia. Deus, como o Senhor fez na minha vida, faz hoje, Deus. Abre uma porta, Senhor, para ela. Oh Deus, para que a fé dela seja estabelecida mais e mais e mais no Senhor. Deus, em nome de Jesus, para que ela veja que o Senhor, Ele é bom, que o Senhor é a resposta, que o Senhor é o nosso sim. Deus, eu profetizo porta aberta para a Bia. Deus, a tua palavra diz que a nossa confiança está no Senhor. E Deus, eu confio totalmente no Senhor. Eu sei que o Senhor é poderoso. A tua palavra diz que se a gente tiver fé do tamanho de um grãozinho de mostarda e falar para o monte se move. E Deus, eu creio que o Senhor pode fazer isso. E nós esperamos no Senhor, no nome de Jesus. Nos dê um dia abençoado. Ó Deus, que as células sejam lugar de cura, libertação e salvação. Deus se faz presente em todas as reuniões. Senhor, guarda, livra-nos do mal, nos dê um dia de paz. Deus abençoa a Priscila, Deus que vai descer, vai andar lá. Deus, que a tua mão seja sobre ela, que essas meninas estejam invisíveis aos olhos do mal, tanto no mundo físico como no mundo espiritual. Cobre com teu sangue e traga, Deus, realidade para o céu, para Priscila. Eu oro no nome de Jesus, te agradecendo por tudo. No nome de Jesus, amém. Amém. Priya, fica com Deus. Vou correr Beijo, agora. fica com Deus, Jesus tchau. abençoe, tá? A paz. Amém, Até tchau. amanhã. Até. Tchau.